Olá, meus amigos! Tudo bem contigo? Com você aí que está sentado na frente desse computador, na frente dessa TV, querendo aprender um pouco mais de direito do trabalho. Mais uma vez, peço licença para entrar na tua casa, para tomar parte do seu tempo e que nós possamos juntos enriquecer de conteúdo, enriquecer em assuntos e temas que serão cobrados na sua prova de concurso público, no seu exame, no seu estudo, que você possa de fato absorver isso e colocar em prática no momento necessário. Se você não assistiu nossa aula inaugural, nossa aula sobre a reforma trabalhista, deixa eu me apresentar. Sou o professor Guilherme De Luca. Para os íntimos, podem me chamar de De Luca. Então, como você já é meu íntimo, aí você é íntimo do professor Guilherme De Luca, então, De Luca aqui, tudo resolvido, tudo certo. Nós estaremos nessa caminhada de direito do trabalho, nós estudaremos ponto a ponto, tudo em consonância com a reforma trabalhista. Faça esse convite para você. Se eventualmente você pulou a aula de reforma trabalhista, vale a pena acessar lá no site do EVP, acessa, faça uma análise, que nós falamos, nós abordamos os pontos gerais. Não falei de política, não falo bem, não falo mal, mas sim faço alguns comentários relevantes que você, operador do direito, estudante do direito, agente do direito, deve saber. Até mesmo para aquela conversa de boteco, quando você estiver lá enchendo a cara, alguém perguntar da reforma. Sempre tem, né, aquele tosco que chega para você e fala: ah, e a reforma, professor? Professor não, e a reforma, fulano? A reforma vai bem, obrigado. Então assiste aquela aula que você vai ter assunto de sobra. Nós estamos num momento delicado do direito do trabalho. Alterações podem surgir a qualquer momento. Essa aula que eu estou gravando para você hoje, pode ser que amanhã ela esteja desatualizada em razão dessas modificações. Há boatos de medidas provisórias, há boatos de inúmeras situações de reforma da reforma. Enfim, vamos ficar atento. E meu compromisso contigo como professor, o meu compromisso contigo como seu amigo, que a partir de agora nós somos amigos, é que se sair alguma alteração, sair alguma modificação, nós estudaremos isso sim. Você não vai ficar no prejuízo. De alguma forma, nós faremos esse levantamento, nós faremos essa análise para você arrebentar. Obviamente, não temos ainda questões de bancas de concurso público com a reforma trabalhista. Aí nós temos aquela dúvida de como que a FCC, a FGV, como eles vão cobrar a reforma trabalhista na sua prova. Essa coceira aqui, gente, é rinite das bravas. Aqui no estúdio tem um ar-condicionado, bendito ar-condicionado, mas eu estou em Recife não tem como ficar sem ar-condicionado, então assim, durante a aula vocês vão ver o professor aqui coçando. Não é sujeira não, é coceira, rinite. O professor tem rinite, sinusite, todas as ites ele tem. Mas brincadeira, deixa eu voltar aqui para vocês. Nós vamos estudar a partir do objetivo que temos em relação às bancas examinadoras, FCC, FGV, CESP, como é o padrão deles de prova. Muito embora não temos ainda a reforma trabalhista nas questões, a prova do TST vai ser a primeira prova já com a reforma, ficaremos de olho nesses aspectos, nessas mudanças, para que você não tenha prejuízo algum, para que você estude com o que tem de mais atualizado no direito do trabalho. Nosso tema de aula de hoje é princípios do direito do trabalho. Aí você torceu o nariz aí, que eu tô vendo daqui, ó, você torcendo esse nariz, fala, tem que estudar princípios? Vai! Nós vamos estudar princípios sim, por uma razão. Sabe qual é a razão que eu falo para você estudar princípio? Porque é a base de tudo. Já viu aquele ditado que fala que quem constrói castelo na areia, esse castelo desmorona? Pois é, se você não estudar princípios, você não vai conseguir, você vai ter uma deficiência no direito do trabalho. Sempre vai faltar alguma coisa. Então é importante que você estude os princípios, absorva esses princípios, os principais pontos, para que no seu dia a dia do direito do trabalho você possa colocá-los em prática. Prática na hora da sua prova e do seu exame. E por mais que pareça uma matéria fácil, às vezes você não estuda, chega no dia do exame, o que acontece? Você bomba. Você bomba por causa de uma asneira. E essa asneira que você errou na hora da sua prova pode custar a sua rápida nomeação, sua aprovação de repente. Então não vamos dar esse vacilo, não vamos cometer essa mancada, não. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estudar princípios do direito do trabalho. Posso contar com você nessa aula para estudarmos esses princípios? Nesse bloco e no próximo bloco? Então, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, lá no bloco introdutório do nosso curso,
Eu passei as minhas redes sociais, mas se você não anotou, segue aqui, ó, se quiser dar um print com o professor do lado, aí pega meu WhatsApp, pega meu Facebook, pega meu e-mail e meu Instagram. Rede social mais fácil de me encontrar é o Instagram. É o que eu consigo comunicar melhor. Se no WhatsApp, você manda pergunta, eu não consigo responder naquele momento. Eu deixo juntar para responder tudo por lotes, eu falo. Porque durante o dia você está trabalhando, que eu digo assim, não que responder vocês não seja trabalhar, é trabalhar. Às vezes eu estou no meio de uma audiência, porque eu sou advogado também, estou num momento que eu não consigo responder, mas eu respondo, é meu compromisso. É por isso que eu passo o WhatsApp, senão eu não passava. E esse sotaquezinho aqui carregado do R é porque eu sou lá do interior de São Paulo e estou aqui com vocês nessa caminhada. Beleza? Vamos começar surra de direito do trabalho, processual do trabalho. Olha, eu tô ficando malucão. Surra de direito do trabalho para você na nossa aula de hoje. Para começar, aquele pensamentinho básico do Gandhi. Olha o que o Gandhi disse. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Aí a minha pergunta para você aí de casa. E o desejo de vencer, como que anda? Tá andando mesmo? Seu desejo de passar no concurso público, de ser nomeado, virar servidor, ter facilidades no empréstimo, ter facilidades para o consignado, todas as facilidades que só servidor público tem? Pois bem, você está no caminho certo e vamos seguir com o direito do trabalho. Princípios que eu vou começar aqui para vocês. Veja só, quando nós falamos em princípios, se você pegar lá na Bíblia, lá fala assim, lá no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, o princípio, ele pode estar ligado com algo no começo, com algo de base, com algo que dá origem para as coisas. Sim, o princípio é onde tudo parte, é onde tudo decorre. Só que se a gente trazer do nosso ordenamento jurídico hoje, o princípio, ele serve justamente como base para um juiz dizer o direito. Numa ausência de lei, por exemplo, não existe lei. O juiz pode se valer dos princípios para aplicar o direito abstrato ao caso concreto. Professor, o que é direito abstrato ao caso concreto? Nós vamos falar muito essa frase. Eu uso muito essa frase no dia a dia. Direito abstrato significa as leis, todo o texto de lei, a Lei 13.467, a CLT, a Constituição, todo o complexo jurídico, o direito positivado, ele é o direito abstrato. Por quê? Porque ele não está aplicado de fato. Você só vai aplicar o direito quando acontecer uma situação que enseja a aplicação daquele direito. Aí no Poder Judiciário, o juiz, você leva o problema para ele e ele aplica a norma jurídica, a norma abstrata ao caso concreto. É isso que nós temos no nosso ordenamento. E no princípio, uma vez ausente uma lei, às vezes ausente uma norma, o juiz pode sim se valer dos princípios. Razão pela qual ele é tão importante no nosso ordenamento jurídico. Razão pela qual você tem que estudar. Primeira consideração que eu coloquei para vocês aqui, que os princípios eles representam a base de todo o ordenamento jurídico. Ele representa a estrutura, o ponto central que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Sem os princípios, a norma talvez seria criada de um modo equivocado. Como seria uma norma sem a ausência de qualquer princípio basilar? Os princípios são fundamentos, inclusive, da nossa existência, do nosso ordenamento. Funções essenciais para a interpretação e aplicação das normas trabalhistas. Olha só a responsabilidade de um princípio no âmbito do direito do trabalho e de qualquer outro ramo do direito. Eles possuem funções essenciais, ou seja, muitas vezes o direito do trabalho não vai depender da norma, mas vai direto no princípio. O princípio vai servir para resolver aquela situação hipotética levantada, aquele caso que aconteceu. O princípio, ele é essencial. Eu poderia escrever aqui para vocês que o princípio, ele é basilar, a base do nosso ordenamento jurídico. Ele vai servir, sim, como mecanismo, como instrumento para você utilizar o direito nas situações cotidianas. E o princípio, ele pode ser interpretado como a base. Ponto, você já sabe disso. Só que nós temos algumas funções dos princípios. E essas funções dos princípios demonstram que os princípios são guias do homem. Os princípios são aqueles elementos que decorrem da ideia de utilidade dentro do nosso meio. Por isso nós podemos falar que o princípio ele serve para interpretar uma norma jurídica. Como o próprio nome diz,
interpretação significa para a gente chegar ao significado da norma jurídica. Isso é uma função dos princípios, a função interpretativa. E o princípio, ele pode servir também para interpretarmos o direito. Você não está entendendo o direito, mas vamos aplicar o princípio àquela norma jurídica e nós teremos talvez um norte maior, nós teremos uma visualização maior de como o ordenamento jurídico regula sobre determinado assunto. Está até parecendo uma aula de introdução ao estudo do direito. Não deixa de ser, só que é fundamental que você considere esses aspectos. Função de orientação. O princípio, ele nos traz os caminhos que deveremos seguir em face do direito. Os caminhos que você, operador do direito, deve perceber, deve levar na sua vida no dia a dia. Peraí, se você aplicar a norma de tal forma, você estará violando um princípio. E esse princípio, uma vez violado, ofende a dignidade humana do homem? Isso que você tem que se perguntar. Isso que você tem que se indagar na hora de levar em consideração a aplicação, interpretação e orientação do princípio. Vamos para mais uma função? Inspiração. Olha só que bonito, poético isso aqui que eu estou colocando para vocês. Lembrei de uma poesia. Não lembro de poesia, mas lembrei de uma poesia. Inspiração. Olha, inspira, respira, transpira. O princípio, ele serve para nós como fonte para que se criem, inclusive, as normas jurídicas. O princípio, ele dá base ao legislador para que ele regule as situações. Peraí, nós estamos valendo do princípio para aquela determinada coisa. Mas aquela coisa não é importante? Se ela é importante, não há necessidade de nós criarmos um princípio para tutelar uma situação jurídica. Por isso, nós falamos que ele é função inspiração. Ele contribui até mesmo na criação de uma norma jurídica. E a função talvez mais clássica dos princípios é a função integrativa que eu coloquei para vocês. Já até, entre parênteses, coloquei o significado, suprir lacunas. Sempre que o direito ele se demonstrar como omisso, o que acontece, meus queridos, minhas queridas alunas aí de casa, está assistindo por todo o Brasil? Direito omisso, o juiz tem que dizer o direito. O juiz não pode se eximir de dizer o direito a nenhum caso. Se não existe norma para regulamentar o assunto, juiz vai procurar, então, princípios para suprir a omissão legislativa. O princípio, portanto, ele é interpretativo, ele serve para nos orientar, ele serve para nos inspirar e para nos integrar em face da norma jurídica. Tá vendo a relevância de estudar essa bagaça? Olha só a importância disso. E você querendo pular essa aula. Não pode pular essa aula. Vamos prosseguir sem medo de ser feliz. Aí eu faço uma pergunta para você. Ó. Igual o carinha que eu vou colocar a mão aqui. Quais são os princípios que nós temos no âmbito do direito do trabalho? São muitos. Os princípios no âmbito do direito do trabalho, eles terão um objetivo em comum. Todos buscarão a tutela do trabalhador e das relações de trabalho e relação de emprego. Os princípios, eles findam na ideia de que as relações jurídicas elas devem acontecer de acordo com a lei, respeitando a dignidade humana, respeitando também o poder empregatício. Isso é a ideia central e basilar. Cada um dos princípios regulamenta uma situação. E a principal delas é a função protetiva, função de proteção ao trabalhador. Por isso, até que nós iniciamos a nossa análise falando sobre o primeiro dos princípios, o princípio mãe do direito do trabalho, que é o princípio da proteção ao trabalhador. Vou até mudar a cor da caneta aqui agora, porque está em vermelho. Princípio da proteção ao trabalhador. O que seria esse princípio da proteção do trabalhador ao trabalhador? Veja só. Quem detém o poder empregatício nas relações jurídicas? Uma pergunta que eu te faço agora. De boa. Se você não souber responder, não tem problema. Mas se souber, responde aí na sua cabeça. O poder empregatício é o poder econômico, o poderio é do empregador. O empregador é que manda. Ele tem a subordinação em face do empregado, é ele que tem o dinheiro, é ele que rege a relação jurídica com o empregado. Portanto,
Nós temos uma situação onde é inegável que o trabalhador ele é uma figura mais fraca na relação laboral. O empregado, ele figura como a parte hipossuficiente do contrato de trabalho. Porque se ele for contestar o empregador sobre uma determinada irregularidade, qual que é o risco que o empregado corre? De ser dispensado por aquele trabalho. E, obviamente, num país onde nós temos mais de 12 milhões de desempregados, acho que tomar cuidado com o emprego é fundamental. Por isso que nós falamos que a proteção do trabalhador, ela visa tirar essa desigualdade existente na relação entre empregador e empregado. Sabe aquele desenho da balança da justiça? A balança da justiça é assim, o empregador é lá embaixo, porque ele tem o peso, ele que manda, e o empregado, coitado, está lá em cima, mas no sentido de fraqueza, tão leve que a balança foi para o alto. É isso que acontece. E o princípio da proteção, olha o que eu coloquei para vocês, vamos fazer uma leitura? Veja só, estabelecer equilíbrio que falta a relação de emprego, ou seja, isso é relação de emprego e também a relação de trabalho. Ou seja, o empregador possui situação econômica favorável, enquanto o empregado tem situação a seu favor na legislação trabalhista. Ou seja, por mais que, economicamente falando, o dono da grana é você empregador, a lei ela traz uma situação que atenua esse caso, esse levantamento que nós temos. Por quê? A lei aqui ela visa trazer esse desequilíbrio para uma situação de equilíbrio, equiparar ambas as pessoas na relação jurídica. Infelizmente, muitas vezes esse equilíbrio só acontece perante a Justiça do Trabalho. No dia a dia, um trabalhador ele acaba sendo omisso às imposições do empregador justamente em razão da necessidade de se manter no emprego. Então ele acaba acatando os desaforos, os casos, para não perder o emprego. Isso acontece bastante. Mas nós temos, em via de regra, a lei que visa suprir essa lacuna. Se a gente analisar a reforma trabalhista aqui nessa situação, uma das críticas da reforma, aliás, das críticas em relação aos que defendem a reforma, é que a reforma ela deveria acabar um pouco com essa proteção excessiva dada ao empregado. Porque os legisladores, eles impuseram uma situação muito favorável ao empregado, que acabou desequilibrando o empregador. Por mais que o empregador ele tenha o poder econômico, mas perante a lei ele só é prejudicado em relação ao trabalhador que ele mantém. Essa era uma das críticas, razão pela qual alguns pontos da reforma visou justamente trazer um equilíbrio mesmo entre empregador e empregado, até mesmo no que tange às normas jurídicas. Princípio da proteção. O princípio da proteção, a reforma trabalhista, como eu disse para vocês, ele tem gerado muitas, mas muitas controvérsias, tem gerado muitos debates, tem gerado muita situação onde as pessoas têm falado que a proteção do trabalhador foi deixada de lado em razão da reforma. Só que não é bem assim, porque eu reitero para vocês, por mais que nós temos algumas situações onde direitos poderão ser supridos, direitos poderão ser deixados de lado, obviamente que nenhuma legislação trabalhista poderá suprir os direitos constitucionalizados, os direitos constitucionais do trabalhador. Portanto, a reforma ela tem que ser vista como uma necessidade, porém com cautela, porque não é qualquer direito que você pode ferir, não é qualquer direito que você pode deixar de lado. Os direitos constitucionais serão sempre preservados em face do trabalhador. Esse princípio da proteção que eu estou falando para vocês, que nós estudamos, que ele visa trazer uma situação de igualdade entre empregador e empregado, ele é muito interessante. Por que ele é interessante? Ele é interessante porque desse princípio da proteção, nós desdobramos outros princípios que eu vou colocar na tela para vocês. Veja só, do princípio da proteção, nós temos, acho que com efeito ainda, hein? O indúbio pro operário, nós temos o princípio do indúbio pro operário apareceu 2 vezes, mas está errado aqui. Quer ver que apareceu 3 vezes? Apareceu errado, olha só, me sabotaram aqui no meu slide. Mas não era isso não, eu vou até mudar para vocês. Nós temos o princípio do indúbio pro operário, eu fiquei chateado agora, porque eu tinha feito o slide certinho e saiu errado. Olha, me sacaneada. Eu nem vou falar quem foi que me sacaneou aqui, que eu tô olhando para ela aqui no estúdio. Tá com cara dela. Mas brincadeira. Do princípio da proteção, nós temos o princípio do indúbio pro operário, nós temos o princípio da norma mais favorável e nós temos o princípio da condição mais benéfica. Então, vou voltar aqui.
Esse indúbio pró-operário aqui que eu coloquei para vocês, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, tô até emocionado agora. Olha só, esse indúbio pró-operário seria da condição mais benéfica. Nossa, fiquei chateado, fiquei arrasado agora, gente. Tava crente que eu ia abafar com o meu efeito, que eu ia fazer... Nossa, olha que impressionante o slide do professor. E me dei mal. E temos também aqui, ó, o princípio da norma... Opa! Mais favorável. Gente, acontece nas melhores famílias. Errei aqui no slide. A Carol que errou pra mim, que ela fez o slide pra mim. Eu falei, Carol, fica atenta para não errar esses princípios. Ela vem e me coloca errado. Depois que acabar a gravação, eu me acerto com ela. Não tem problema não. Pois bem, então o princípio da proteção ele se desdobra em 3. Princípio do indúbio pró-operário, princípio da condição mais benéfica e da norma mais favorável. O que significa? Em ambos os aspectos, em ambos os sentidos, o direito do trabalho ele tem um viés protecionista. Tanto que quando nós falamos do princípio do indúbio pró-operário, veja só o que eu coloco na tela para vocês. Vou até grifar aqui. Quando houver várias interpretações sobre a mesma norma jurídica, o intérprete utilizará a interpretação mais favorável ao trabalhador. Volta aqui para mim. Quando nós tivermos várias interpretações, será utilizada a que mais trouxer benefícios ao trabalhador. Levando sempre em consideração, uma coisa que eu falo para vocês, sempre deve considerar aqui que a condição mais benéfica, ela tem que respeitar o ordenamento jurídico, ela tem que respeitar os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. E agora com essa história de Enem aí tá na moda, né? Os direitos humanos. Tem que respeitar aqui também os princípios. Não pode violar direitos humanos. Seria ilógico o direito defender isso. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. O trabalhador ele tem duas opções. Ou ele recebeu horas extras, ou ele pode receber vale prostíbulo. Como assim vale prostíbulo? Ó, eu tô engasgando aqui já. Ele tem o direito de... Deixa eu tomar uma água aqui, ó. Não me recuperei do slide anterior, gente. Poxa, tô arrasado com aquilo. O que acontece, então? O empregador, ele trabalha lá com outro... O empregado trabalha com o empregador, eles ambos são da farra, gosta da night, gosta de fazer uma coisa errada aí, adora frequentar a casa da luz vermelha. Aí o empregador dele, que é esperto, ele é amigo do dono da casa da luz vermelha e fala assim, ó, faz um desconto aí pra mim. Ao invés de você cobrar 200 o serviço, eu pago 100 pra você, beleza? E ao invés dele pagar, então, as horas extras pro empregado dele, ele fala pro empregado assim, ó, olha só, meu amigo, então você tem o direito de ir lá usar tantos serviços na casa da luz vermelha. Pode isso? Não. Não pode haver esse tipo de compensação. Ah, mas o empregado, ele era um maníaco, ele adora a casa da luz vermelha, ele quer ir para a casa da luz vermelha. Para ele vai ser melhor do que receber em dinheiro. Não pode, porque afeta o direito, afeta a moral, afeta os direitos humanos, afeta a dignidade da pessoa humana. Por mais que o empregado possa achar que a situação é mais favorável para ele, isso não pode ser aplicado. Vamos pensar um viciado em drogas. Ah, o empregador dele falava, vou dar em droga para ele, porque fica mais barato do que dar em horas extras. Pode isso? Obviamente que não, porque atenta à saúde do trabalhador. Então, quando nós falarmos de norma mais favorável, a interpretação da norma ela tem que ser benéfica ao trabalhador e não contrariar nenhuma forma de direito. A palavra aqui, chave desse nosso tema, será benéfica. Sempre trago umas palavrinhas chaves aqui, que na hora da memorização contribui um pouco. Palavra aqui, indúbio pró-operário. Nós estamos falando da interpretação da norma jurídica em relação ao indúbio pró-operário. Deixa eu apagar aqui para colocar que eu coloquei uma outra observação. Borracha na tela, vamos apagar aqui, apagando. Pois bem, acontece que no nosso ordenamento jurídico, conforme eu coloquei aqui no último pontinho da tela para vocês, esse princípio do indúbio pró-operário, por mais que nós falamos da interpretação mais favorável, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos meses, ele se tornou um pouquinho desatualizado. E ele acaba sendo superado na prática pelo princípio da norma mais favorável. O princípio da norma mais favorável eu vou explicar para vocês, o nome já diz, a norma mais favorável, e não somente a interpretação mais favorável.
E o indúbio para operário, que é o que nós estamos falando, não se aplica no âmbito do direito processual do trabalho. Faça essa observação, porque é cara de FCC perguntar para você se pode se aplicar, se o indúbio para operário se aplica no âmbito do direito processual. É cara de FCC uma coisa dessa. Mas você não vai cair nesse erro não, tenho certeza disso. E a norma mais favorável? Olha aqui a balança da justiça que eu coloquei para vocês. A balança da justiça ela está aqui justamente para nós lembrarmos o seguinte. Norma mais favorável, trazer um equilíbrio para as relações jurídicas. O princípio da norma mais favorável visa justamente trazer uma condição de igualdade para as relações jurídicas. De modo que, havendo duas ou mais normas possíveis de serem aplicadas, utiliza-se a norma mais favorável em relação ao trabalhador. Vamos voltar lá para as nossas horas extras agora, mas sem luz vermelha. Imagina o seguinte a situação. Jornada de trabalho do empregado é das 8 às 18 horas. 8 horas diárias, 44 horas semanais. Ponto. Ponto pacífico, indiscutível. Só que a convenção coletiva dele diz o seguinte, que para aquela categoria profissional, a jornada de trabalho deverá ser ao invés de 8 horas diárias, 6 horas diárias. O que é mais benéfico para o trabalhador? Trabalhar 8 ou 6, ganhando a mesma coisa? Trabalhando 6. Então, numa situação como essa, aplica a legislação que for mais benéfica ao caso concreto, respeitando sempre a dignidade humana, o direito, blá, 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 toda aquela tontice que nós já falamos, tontice que eu digo no bom sentido, tontice que é, de fato, necessária. Já pensou se não tivesse toda essa tontice no nosso meio, como seria ruim o direito? Se com o direito desse jeito, direito tão bonito, já está difícil, imagina sem as normas basilares dos direitos fundamentais. Pelo amor de Deus, gente, direitos fundamentais não é tontice, eu falei brincando. Aí que tem gente que fica brava, essa geração mimimi aí, olha, é tenso. Agora, olha só, norma mais favorável, ela não tem implicação para normas de ordem pública, ou seja, aquelas normas que afetam a população como um todo. Não haverá aplicação nesse tipo de caso, nesse tipo de situação. Norma mais favorável que eu coloquei para vocês na tela. Olha só o que diz a súmula 202 do nosso TST em relação, e ele tem uma relação, olha, tá bom. No que tange a aplicação da norma mais favorável na legislação. Vamos fazer uma leitura na tela aqui para vocês desse dispositivo? Veja só. Súmula 202, gratificação por tempo de serviço, compensação. Existindo ao mesmo tempo gratificação por tempo de serviço otorgada pelo empregador e outra de mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito de receber exclusivamente a que lhe for mais benéfica. Nós nem estamos falando aqui, gente, de supressão, de gratificação de função, gratificação por tempo de serviço. Não é nada disso, não. Estou falando que, havendo previsão em duas normas, a que for mais vantajosa para o empregado é a que será utilizada. Certo? Deixa eu colocar aqui. Ainda no que diz respeito à norma mais favorável, eu trago para vocês o artigo 620 da CLT na tela. O artigo 620 fala para nós que as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. O artigo 620, com a reforma, ele vai falar o seguinte para nós. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre os estipulados em convenção coletiva de trabalho. Ou seja, nessa situação aqui, o acordo, que é aquele firmado entre o sindicato e a empresa, terá uma eficácia maior. Por quê? Porque ele está aproximando diretamente na realidade daqueles trabalhadores. É isso que diz a reforma. Peraí, um acordo talvez ele é mais eficaz para saber qual é a situação daquele povo. Sendo que, muitas vezes, quando nós falamos em convenção, como eu que coloquei para vocês, a convenção ela acaba sendo um pouco mais genérica, porque abrange muita gente, abrange uma população como um todo e não afeta diretamente o que aquele trabalhador necessita, o que aquele trabalhador precisa. Nós vamos finalizar esse bloco e no próximo bloco eu vou falar do próximo aqui, ó, condição mais benéfica. Vai lá, dá aquela descansada, vai no banheiro, bebe água, come a sua bolacha passatempo, respira e volte. Mas volte, porque eu estou aqui esperando você.